Olá, meus queridos amigos e irmãos do programa Conhecendo a Fé Católica. Dia 4 de agosto, nós faremos memória da grande figura de São João Maria Vianney. A princípio, era somente padroeiro dos párocos. Depois, no ano sacerdotal, celebrado pelo Santo Padre Emérito Bento XVI em 2010, com todos os sacerdotes, então ele foi proclamado universalmente o padroeiro do sacerdote. É assim, meus queridos irmãos, que aquele homem, nascido então em 1786 e vem a falecer naquele vilarejo do centro da França, a colônia de Ars, em 1859, nos coloca diante do horizonte um belíssimo exemplo de um homem apaixonado por Deus. Um homem que traduz muito bem o que é a figura ou o que deve ser a figura de todos os sacerdotes. Um homem que entrega a sua vontade a Deus, a sua inteligência, os seus afetos, a totalidade da sua vida. Um coração que sabe amar perfeitamente e não tem medo de ser todo de Deus, ainda que tempos venham mostrar o contrário. Enquanto nós vivemos o utilitarismo, o hedonismo desenfreado, ainda que muitas pessoas duvidem ou até mesmo questionem o celibato sacerdotal, o sacerdote deve ser um homem que mostra a beleza da fecundidade de seu ministério no cuidado das almas, ao transparecer Cristo, bom pastor, aquele que vai ao encontro de todas as ovelhas, mas que não esquece da ovelha que se desviou do seu rebanho. A beleza do ministério sacerdotal nos mostra que entregar a liberdade e entregar a vontade às mãos de Deus, e claro, à disposição da Igreja, é um exercício de uma liberdade interior quando o sacerdote, desde chamado a entrar então no seminário e ser formado, porque respondeu sim ao chamado de Deus, até o momento de sua ordenação, foi educando a disponibilidade ao sim, educando a sua configuração com Cristo, que abraça a cruz, que ressuscita com Cristo, que vem realmente mostrar que o melhor da vida é perdê-la para ganhar. Aí está uma diferença muito interessante em dois verbos, que eu gostaria de chamar a atenção aos senhores. Fala-se muito em consumir a vida. Mas, na verdade, a vida de um sacerdote deve ser entendida como a consumação de uma vida. Entre consumir e consumar existe uma grande diferença. E dessa forma, aquele que sabe entregar tudo para receber tudo, não se anula, não desaparece. Pelo contrário, Cristo utiliza como instrumento para cuidar das almas, para santificar o mundo através dos sacramentos e, sobretudo, meus queridos irmãos, para anunciar a boa nova da salvação, para anunciar o amor de Jesus Cristo por todos nós. Essa é a vida de um sacerdote que se inspira em Jesus e que, dentre tantos outros santos sacerdotes, como foi São João Maria Vianney, nós podemos dizer, tal como aquele ateu um dia foi observar como o cura das rezava e ficou tão impressionado que disse: vi a Deus no homem. Em outra ocasião, questionaram a São João Maria Vianney como ele rezava, como se dava a sua intimidade com Jesus. E ele, na simplicidade dos santos, mas na autenticidade de um coração apaixonado, assim respondeu: eu olho para ele, ele olha para mim. Rezar é a troca de dois olhares, porque antes o amor já se encontrou. É assim, meus queridos irmãos e amigos, que quero hoje, nessa homenagem ao sacerdócio ministerial, na proximidade do Dia do Padre, pedir oração para todos nós sacerdotes. Pedir oração para que sejamos fiéis,
para que tenhamos a capacidade de corresponder a Deus com amor, dando o que temos de melhor. Às vezes o que temos de melhor são apenas 5 pães e 2 peixes, mas, diante da providência de Deus, é capaz de realmente, com o nosso pouco, transformar num banquete que sacia a alma e o coração das pessoas com caminho, com verdade e com vida. O sacerdote, meus queridos irmãos e amigos, não é um funcionário. O sacerdócio não é uma profissão, é uma vocação. Não é um idealismo, porque o idealista se contenta com pouco. O sacerdote é um vocacionado ao céu a viver apaixonadamente, com o coração aberto, a vida de Cristo para os demais. É assim que gostaria de pedir que os senhores também apoiassem a obra das vocações sacerdotais em suas paróquias, em suas comunidades. E, quando encontrarem um jovem que estivesse questionando sobre a vocação sacerdotal, não deixe de encaminhar e de apresentar o nosso belíssimo Seminário Arquidiocesano, uma casa de futuros sacerdotes, que nós podemos entender que é o coração de uma arquidiocese, de uma igreja particular. Rezemos por todos os sacerdotes e também que o Senhor nos envie santas, felizes, generosas vocações ao sacerdócio ministerial. Que São João Maria Vianney seja exemplo para todos nós sacerdotes, mas também para todos aqueles que querem viver apaixonados por Cristo. Deus os abençoe.